Olha só, pessoal, fala Carlão, COP29, a gente continua em Baku, Azerbaijão, mais uma COP para o nosso currículo, nossa terceira COP. E aqui a gente está fazendo o caminho, né, gente? É de Baku para Belém, ano que vem, a nossa quarta participação em COPs. Antes de apresentar meu convidado, eu queria agradecer o apoio que tivemos aí da plataforma Agro Revenda, também o apoio da Absolo, o apoio da Andável, o apoio da FAESP. Obrigado pelo trabalho conjunto que temos feito aqui nessa COP. E, gente, como eu falo sempre, Deus me ajuda sempre, Deus me ajuda uma barbaridade, sempre coloca gente da prateleira de cima para a gente conversar aqui e levar até vocês o melhor conteúdo que existe. Aqui do meu lado agora, o Altemir Gregolin, que o mercado todo conhece como Gregolin. Ele foi simplesmente ministro da Pesca durante o segundo mandato do governo Lula, lá no ano de 2006, foi até 2010 ministro da Pesca e também um pouquinho, ficou uns 5 anos como ministro. O caboclo ele mostra que é da prateleira de cima mesmo, em qualquer governo. Você ficar 5 anos como ministro, precisa ser muito competente. Ô Gregolin, prazer enorme te conhecer pessoalmente, viu? Prazer, Carlão, é um prazer muito grande, né? Nos encontrarmos e nos conhecermos exatamente aqui na COP em Azerbaijão, né? Pois é. Esse mundo é pequeno, né? O mundo é muito pequeno e é por isso que eu falo sempre que Deus me ajuda, que conhece, como eu te falei, gente muito boa. Você tem no seu semblante, já dá para ver que você é um caboclo que o mercado gosta, enfim, que todo mundo admira. A gente tem um bordão aqui no meu programa que diz o seguinte: ninguém nasce ministro, nem presidente, nada, nem diretor de nada, todo mundo tem uma história. Então, antes da gente falar um pouquinho da sua trajetória, enfim, de todo o seu conhecimento aí do setor, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Gregolin, onde você nasceu, vai buscar lá atrás, quais são suas origens aí? Então, eu sou natural da região de Chapecó, tenho origem do meio rural, meu pai é agricultor até hoje. Entendi. E eu sou da área, segui esse caminho, sou técnico agrícola, veterinário, fiz mestrado em desenvolvimento rural, né? E foi crescendo nessa carreira, né? Tenho um mestrado. Também tenho um MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, sou professor da Fundação Getúlio Vargas, consultor da área de pescado, né, para empresas, para a FAO. Então a gente é do setor e foi isso que me levou para o Ministério. Entendi. Olha só, gente, e o homem é técnico agrícola como eu. Eu sou técnico agrícola formado lá em Rio das Pedras, perto de Piracicaba. E você, onde é que você estudou? Eu me formei em Viamão, na Escola Técnica de Viamão, pertinho de Porto Alegre. Que maravilha, hein, rapaz? E você fez veterinária onde? Fiz veterinária em Pelotas e fiz mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Rapaz do céu, eu tô cheio. Já tem um monte de entrevistado meu aqui no programa que estudou lá na Federal do Rio de Janeiro. Tem até uns amigos, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Jaiminho Miranda. O Jaiminho Miranda estudou lá na Federal do Rio de Janeiro, na Federal Rural do Rio de Janeiro. Tá cheio de gente boa lá. Não vou começar a mencionar, senão vou esquecer de muitos amigos. Vem cá, o que te credenciou aí? Como é que você chegou no Ministério? Eu sou de Santa Catarina, na época o ministro era José Fritt, de Santa Catarina, me convidou para fazer parte da equipe. Eu era secretário executivo, ou seja, o segundo na hierarquia, quando ele saiu para ser candidato a governador, em 2006. E foi quando eu assumi como ministro naqueles últimos 6 meses do primeiro mandato do presidente, se reelegeu. Gostou do trabalho da gente, era visto como um técnico, como um bom gestor. Tinha aí o apoio, a defesa do setor para que eu continuasse. E eu fui convidado para permanecer no segundo mandato do presidente e continuei até final de 2010. Então foram quase 5 anos e foi um período muito bom, porque foi um período que a gente produziu muita política pública. A gente deu visibilidade ao setor, colocou na agenda nacional, né? Criamos o Ministério, foi naquela época que criamos o Ministério, aprovamos a nova lei da pesca, criamos a Embrapa Pesca e Cultura, com sede em Palmas, que hoje desenvolve tecnologias para a área da piscicultura especialmente, e toda uma legislação ligada ao licenciamento ambiental, criação de linhas de crédito. Então foi um período muito bom. E depois desse período eu permaneci na atividade, atuo, né? Faço consultorias para o setor privado, trabalho com a FAO e dou aula na Fundação Getúlio Vargas. Rapaz, e vem cá, e você está aqui, a gente já pegando essa sua bagagem, você está aqui na COP, e provavelmente você vai estar na COP ano que vem. Eu queria saber o seguinte: como é que esse setor, qual é o papel que ele tem a cumprir nessa questão das mudanças climáticas?
Então, é uma excelente pergunta, né? Porque, primeiro, ele é muito impactado pelas mudanças climáticas. Aham. Ou seja, o aquecimento global eleva as temperaturas das águas, então compromete, por exemplo, na pesca a reprodução dos peixes, a produção de alimentos para os peixes, provoca migração, então impacta na atividade. E na aquicultura da mesma forma, né? Na medida que você aquece as águas, isso impacta em redução de oxigênio, impacta na qualidade das águas e assim por diante. Então, a vinda aqui tem o objetivo de estar acompanhando esses movimentos, e até porque a gente é cidadão do mundo, né? E se o planeta for para o pau, nós vamos também, né? Mais ou menos assim, né? Mas tem um detalhe importante para responder a sua pergunta, que é o seguinte: das atividades de origem animal, a produção de pescado, a produção de peixes, é a atividade que menos emite gases de efeito estufa. Ah, perfeito. 7 vezes menos do que a produção de gado. Então esse é um aspecto importante. E para a Amazônia, o ano que vem nós teremos a COP30 na Amazônia. Sim. E teremos lá o pavilhão oceano, né, que vai ser muito importante. Para a Amazônia, a produção de pescado cultivado é a melhor alternativa de produção de proteína animal naquela região. Por quê? Porque temos a maior reserva de água doce do mundo, tu produz sem derrubar a floresta e tem baixas emissões de gases de efeito estufa. Então a Amazônia, que já tem uma produção bastante importante, principalmente tambaqui, que está crescendo muito, pirarucu, outros peixes, né, pode ser um centro produtor de pescado para o mundo inteiro. Eu não tenho dúvida disso. E fica perto dos grandes mercados, por exemplo, 5 horas para colocar o peixe em Miami, nos Estados Unidos, né? Não é tão longe assim do mercado europeu. Então, está localizado estrategicamente num lugar muito bom e calor o ano inteiro. Né? Uma coisa é produzir tilápia no Paraná, que é o maior produtor de tilápia do Brasil. Sim. Outra coisa é produzir peixes, inclusive tilápia, em alguns estados da Amazônia que já autorizam, né? Você ter 27, 30 graus de temperatura o ano inteiro. O crescimento é muito mais rápido, muito mais veloz e a conversão é muito melhor. Né? É uma beleza. Aliás, esse agro brasileiro é uma beleza, né? Porque todos os setores a gente olha, o Brasil dá um show em termos de inovação, tecnologia. Você está falando aí dos peixes, né? Eu fico aqui querendo te perguntar o seguinte: nós brasileiros ainda comemos relativamente pouco peixe em relação à carne de frango, porco e outras proteínas. Isso, se por um lado é um dado, vamos dizer assim, da realidade, e não é vamos dizer assim, se por um lado isso, alguém pode falar, mas é ruim, por outro lado é uma avenida de oportunidade gigantesca para crescer. Como é que é isso? Sim, exatamente. Eu falo que é um mar de oportunidades, né? Porque nós consumimos em torno de 10 quilos habitante ano, a média mundial é 21 quilos habitante ano, e portanto a gente tem muito a crescer. Um fato concreto, diferente por exemplo do Japão, que consome 60 quilos habitante ano, é que o Brasil produz frango, produz suíno, produz bovino, então você disputa na prateleira com todas essas proteínas. Né? Se a gente comer uma vez por semana, já está comendo igual, Sim, né? exatamente, mas o potencial nosso é gigantesco. Nós temos 213 milhões de habitantes. Esse é um grande mercado. Sim. Então, se a gente aumentar o consumo em 1 quilo habitante ano, significa mais de 200 mil toneladas. Significa a gente aumentar em pelo menos 500 mil toneladas de cultivo para produzir 200 de filé. Isso significa quase que dobrar a produção cultivada no Brasil de peixes, que hoje é 880 mil toneladas. Então, as oportunidades são muito grandes. Por isso que a gente tem um mercado interno. O mercado externo é extremamente promissor, né? O mundo aumenta o consumo já há 30 anos. E num crescimento que é o dobro do crescimento da população, significa um crescimento real. E a projeção da FAO para 2050 é que nós teremos a necessidade de produzir mais 50 milhões de toneladas por ano. E a pergunta é, quem vai produzir? O Sudeste Asiático produz 90% de tudo que é cultivado. Mas eles estão chegando num limite, estão reduzindo o ritmo de crescimento e, portanto, outros países têm que ocupar esse espaço. E o Brasil é o que tem melhores condições. Maior reserva de água doce do mundo, uma costa gigantesca, produz milho, soja para ração, tem já um conhecimento técnico grande, especialmente em algumas atividades como tilápia. Tilápia nós somos o quarto maior produtor. Só perdemos para a China, Indonésia e Egito. Entendi. E crescemos a 10% e estamos exportando. As principais empresas de frango já vieram para a tilápia. Então temos um mar de oportunidades pela frente. Agora, e o que nós temos? Toda vez também, por outro lado, eu falo assim, se a gente tem um mar de oportunidades, a gente também provavelmente tem muitos desafios aí. Quais são os desafios para que esse crescimento se dê?
Essa pergunta é muito importante, porque a gente tem um crescimento importante na tilápia, que também não é igual em todas as regiões, ou seja, as regiões sul-sudeste, a cadeia está organizada, está estruturada, tem pacote tecnológico, então a tilápia é o que mais cresce. Mas nós temos desafios muito grandes, por exemplo, nos peixes amazônicos, vamos pegar o tambaqui, Que é uma delícia também. que é uma delícia, Maravilhoso. Rondônia é o maior produtor, mas você não tem a cadeia estruturada, você tem ainda pouco indústria, então você tem demanda, por exemplo, tu pode exportar para os Estados Unidos, né? As Altana Pescados, por exemplo, já exportou um container, a Mariterra já exportou, mas você não tem escala e não tem regularidade. Então você não consegue assinar contrato, assumir compromisso e depois cumprir. Esse é um problema. Mas camarão a gente produz no Nordeste, mais para o mercado interno, mas tem um potencial de exportador importante. Mas faltam algumas coisas. Eu acho que, primeiro, a questão de licenciamento ambiental, em vários estados tem que caminhar mais rápido, agilizar mais rápido, né? Segundo, tem alguns problemas tributários, por exemplo, hoje tem PIS/COFINS, 9,25% sobre a ração para peixe, mas não tem para o frango e o suíno. Então é uma concorrência desleal. E tem pro gado também. Eu sei que o pessoal lá da Asbram vive também, vamos dizer assim, brigando com isso, né? Porque não tem para dois, mas não tem para o resto. Exato, né? Exato. Então acho que tem reduzir carga tributária, ter políticas de incentivo de desenvolvimento tecnológico, porque a tecnologia ela é fundamental hoje, né? Ter políticas de assistência técnica, porque a gente quer que todo mundo cresça, não só... A gente tem 230 mil piscicultores, né? Se a gente olhar outras cadeias como suínos, a tecnificação vai reduzindo o número de produtores. Né? E a gente quer crescer, ser grande no pescado, mas com muita gente envolvida. Né? Sim, claro. A gente produz em tanques escavados, produz em tanques redes. Nós temos aí 5 milhões de hectares de lâmina d'água em reservatórios para produzir. Então, assim, tem desafios importantes de política pública, tem desafios importantes de capacitação, qualificação do produtor, mas a gente está no caminho certo. O importante é a direção, né? O importante é a direção, exatamente. Essas águas que, só para a gente fechar aqui, existem, tem o mar, né? Eu vejo lá em Santa Catarina, já vi aquilo que chamam de as fazendas, onde se produz lá. Isso aí está regulamentado? O Brasil vai bem nesse campo de produzir aí nas praias? Tá regulamentado, né? Tá regulamentado na figura da Seção de Águas da União. Isso. Então você... foi inclusive nós, no meu período, que nós regulamentamos isso. Ah, perfeito. A sessão por pelo menos 20 anos. Então você recebe um título que te dá segurança, te dá direito para produzir naquele espaço d'água por 20 anos. Entendi. Isso está regulamentado. Agora, a produção de peixes no mar é mais desafiadora do que em solo. Não tem. Porque exige mais investimentos. Entendi. Santa Catarina, a gente produz ostra, mariscos, mexilhões, somos o maior produtor, eu sou de Santa Catarina, né? Mas a produção de peixes cultivados, né, é mais desafiador. Os investimentos em tanques, né, em tecnologias, né, produzir no mar é mais desafiador do que produzir em água doce, em reservatório. Né? E nós temos o exemplo do Chile, por exemplo, Chile, Noruega, que produz salmão. Entendi. Mas o Chile é um grande produtor de salmão, mas tem 7 grandes empresas que produzem. Sim. É muito restrito, né? Porque exige muito investimento. Mas a gente tem condições de crescer, estamos produzindo garopa, evoluindo na produção de garopa, alguma coisa de bijupirá, né? A gente não tem ainda o pacote tecnológico desenvolvido, né? Temos pesquisas importantes, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na produção de linguado, robalo, etc. Eu acredito que a gente vai crescer isso no futuro, né, com políticas adequadas, com investimentos do setor privado. Maravilha. Ô Gregolin, maravilhoso, obrigado, foi um prazer te conhecer. E é o seguinte, provavelmente você vai estar na COP em Belém, não vai estar? Estaremos lá na linha de frente na organização do Pavilhão Oceano, que vai tratar dessa temática. Então lá você vai dar uma entrevista para o Fala Carlão. Mas com também, certeza. Viu? Agora, e deixa eu já adiantar um pouco dessa entrevista, porque eu queria saber o seguinte. Imagina que hoje é dia 21 de novembro, o último dia da COP de Belém, 21 de novembro de 2025. E eu estou lá conversando com você, eu queria saber o que você gostaria de estar falando. Aqui eu vou pegar um pouquinho a sua bola de cristal, o que você gostaria de estar afirmando categoricamente lá? Primeiro eu gostaria de estar afirmando e, digamos assim, comemorando uma vitória, que seria o quê? Seria os países ricos, né, financiar, né, o desenvolvimento sustentável, né, a inovação tecnológica dos países em desenvolvimento, que é o grande tema aqui. Sim. Né? Decisões em relação ao que fazer para
para frear o aquecimento global, nós temos e muitas já. O problema é quem paga a conta. Entendi. E os países ricos estão resistindo em pagar a conta, né? Essa é uma grande questão. Eu acho que a gente avançou aqui em relação à regulamentação, a criação do mercado global de carbono, que aí o Brasil tem muito a ganhar, e a Amazônia tem muito a ganhar. Então eu gostaria de estar comemorando lá, né, os avanços na comercialização no mercado de carbono do Brasil e da região amazônica, né, e os países ricos bancando recursos para financiar, né, o desenvolvimento sustentável e frear o aquecimento global. Maravilha, é um sonho grande, hein, rapaz? Eu tô achando que esse sonho seu Temos que pensar grande, né? Tem que pensar grande, não custa nada, né? Não custa nada. Ô Gregolin, obrigado pela gentileza de falar conosco. Eu que agradeço, prazer em conhecê-lo aí. Prazer é Grande meu. abraço. É isso aí, gente. Eu conversei aqui com o mercado todo, chama de. É o Gregolin. O Gregolin. Gregolin é ex-ministro da Pesca, enfim, uma autoridade no tema. E esse foi mais um daqueles Fala Carlão na prateleira de cima do nosso agronegócio. Obrigado pela audiência, obrigado à plataforma Agro Revenda. Obrigado ao pessoal da FAESP, da Absolo e Andave. Fala Carlão, direto de Baku, Azerbaijão.